Olá, alunos! Essa é mais uma audioaula do curso Ator, da série Entendimento do Texto Atélia Sela. Tema da aula, entendimento dos personagens Virgis Scalado e Mauro Roberto. Eu sou o professor Diogo e lembro a todos que Atélia Sela é uma obra artística de dramaturgia e por isso, como toda obra de arte, é plural. E a sua interpretação depende do seu interlocutor. No caso, este entendimento desses personagens é o entendimento pela minha interpretação, né, como interlocutor. Bom, vamos lá. Para começar, acho que vale a gente lembrar que a tela é o núcleo cômico da peça e que o seu principal objetivo é fazer uma crítica à qualidade do veículo de comunicação, televisão, sobretudo aos programas que o autor escolheu para colocar na peça, né? E o primeiro programa que abre o núcleo da tela é justamente o programa da Virgis Scalado, né? O programa Gente Linda. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, eu acho que vale a gente, primeiro de tudo, perceber o nome do programa. O nome do programa é Gente Linda, né? Não é gente feia, não é gente legal, o foco principal, só pelo nome do programa, é a questão da vaidade, talvez até da futilidade, né? E isso está até no texto da Virgis Scalado. É um programa que entrevista celebridades ou até pseudo-celebridades, porque se a gente for ver, o personagem que é entrevistado na peça é o Mauro Roberto. O Mauro Roberto veio de Macedópolis, nunca estudou teatro, não é um grande ator. Na verdade, ele foi fazer bico numa festa, provavelmente aí da elite, e aí lá estava um diretor de novela, que é o Pedro Malé, né? E o Pedro Malé olhou para ele, viu que ele era um rapaz bonito e achou que ele poderia ser uma nova carinha na televisão, um novo galã, e aí, sem nunca ter feito teatro, né, na vida, já foi o protagonista de uma primeira novela, que é o Triângulo do Amor, e aí depois, como fez sucesso, como vendeu muita revista, como deu audiência para a televisão, o produto Mauro Roberto, lançado pelo Pedro Malé, né, como se fosse um produto, ele é repetido no outro programa, na outra novela, que é o Gentilin, que é o Coisas do Coração, né? O Coisas do Coração, que é a novela, inclusive, que tem o último capítulo na peça, né? Então, é um programa, o Gente Linda é um programa que entrevista, não entrevista grandes artistas, não. Entrevista quem está no momento ali nos seus 15 minutos de fama, né? Aí, vamos falar um pouquinho sobre... Bom, e aí, uma coisa a se ressaltar não é um programa que entrevista lá o Mauro Roberto para descobrir como é a técnica dele de atuação, nem como ele constrói personagens, nada, não é nada, não pergunta nada disso, né? O programa começa perguntando de onde ele veio, da origem humilde, que trabalhou de servente de pedreiro e tal, meio que fazendo um melodrama da história dele, mostrando que... gerando uma esperança no telespectador, que mesmo quem é muito pobre pode vir de baixo e se tornar, né, um galã, né, uma celebridade da televisão, como se as pessoas da televisão fossem deuses, né, pessoas mais importantes, né, e um servente de pedreiro fosse uma pessoa de baixo escalão, né, até muitas vezes a Virgis Scalado é preconceituosa no seu texto, né? Então primeiro faz esse melodrama que ele saiu lá de Macedópolis e tal. Depois, muito rapidamente, a Virgis Scalado fala, olha, bom, chega, vamos ao que interessa. E o que interessa ao programa é saber se ele tá namorando a Cláudia Maria, se não tá, se eles vão fugir para Paris, ou seja, fofoca sobre a vida alheia, sobre a vida amorosa dele, boatos, bochichos. Aí ela traz como propaganda uma revista Doce Sonho, que é uma revista de fofoca, né, dos famosos, de paparazzis e tal. Isso já existia naquela época.
né? Ou seja, nada substancial que vai mudar a sua vida, né? Se você vai assistir aquilo, não vai acrescentar nada, né? E por isso, então, é uma crítica à qualidade desse programa que nós temos ainda a rodo até hoje na televisão brasileira, e o Gelson coloca aí para falar, olha, esse tipo de programa, cara, é uma porcaria, e a gente assiste, né? Então, acho que isso é para começar. Para entender a Virgem Escalado, né? A Virgem Escalado, primeiro, ela é uma personagem excessivamente simpática, até chegar ao ponto de ser artificialmente simpática. Quanto mais simpática ela for, até o ponto de ser artificial, mais a gente está fazendo a crítica de como aquilo é falso, de como aquilo é um circo montado, né? Inclusive, quem for construir esses dois personagens, o Mauro e a Virgis, se de repente eles não, atrás dos bastidores, né, eles não terem uma boa relação, fica melhor ainda, né? É aquela coisa de receber, não importa quem for no seu programa, você tem que amar a pessoa, né? E é assim que a gente vê esses programas, né? Sei lá, como é que é o nome do programa de manhã lá, que tem o Louro José? Nossa, esqueci. Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, ela, nossa, não importa quem vai lá, ela ama de paixão, uma pessoa maravilhosa. Às vezes vai lá um Big Brother, lá um cara que saiu do Big Brother, né? Ela, não interessa se ela odeia o cara ou se ela não faz a menor ideia quem ele seja. Ela tem que apresentar ele como se ele fosse o máximo, maravilhoso, lindo. E é mais ou menos o que também a Virgem Escalado é obrigada a fazer, né? Pelo modelo do programa. Então, quanto mais artificial isso for, mais demonstra que aquele tipo de programa realmente é uma farsa, né? E aí a crítica é mais bem feita. A Virgem Escalado também, nas suas falas, ela é preconceituosa, né? Então, só que é um preconceito dentro de uma gentileza, assim, né? É um preconceito de algodão, né? Então, isso é legal, isso deixa mais ácido ainda a crítica. A Virgem Escalado, talvez seja legal na construção lembrar que ela tem que estar com aquela energia toda, todos os programas. Não importa se ela esteja num dia ruim, né? Está num dia mal-humorada, ela tem que entrar lá com energia e tal. E isso faz também, mostra também uma outra dimensão. Ela tem essa pressão, ela tem que ser super simpática, né? E então mostra também essa artificialidade. Outra coisa da Virgem Escalado importante perceber que ela é a dona, a apresentadora de um programa, né, de entrevistas, de auditório. Então ela tem que dominar o programa. Então você vai lá ver, por exemplo, o Faustão, que está há 30 anos, né, com o Domingão do Faustão. Ele domina todo o programa. A voz dele toma conta, não é uma voz pequena, né? O Faustão, inclusive, era locutor de futebol, foi locutor, tal. É uma voz que domina. A Virgem Escalado precisa ter esse alcance vocal, tem que se dedicar para isso, e também não pode deixar silêncio, né? Por dois motivos. Primeiro, porque é do núcleo cômico, e o núcleo cômico precisa de muito ritmo, né? Ping-pong, 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 não é ping pong, né? Então é uma coisa mais acelerada, a comédia tem essa pegada, e também, principalmente, porque se você for assistir esses programas de televisão, eles não tem silêncio, né? O Faustão fica falando o tempo inteiro, muitas vezes até atropela o entrevistado, né? Aí vai uma dica para Virgem Escalado, para preencher, né? É sempre preencher com risada, né? Com mal, né? Uma dica assim, sai fazendo barulhinhos, olha lá, né? Esse tipo de coisa, uma dica técnica que ajuda muito a preencher, a dar volume pro programa, né? Os apresentadores usam isso, e muita risada. Quanto mais risada tiver, assim, mesmo que seja artificial, Mauro. Esse tipo de técnica, né, se você utilizar bastante isso, vai deixando o programa mais
fútil, né? E como ele vai sendo cortado pelas cenas dramáticas da cela, a crítica vai ficando cada vez mais ácida, né? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa também da Virgem Escalada, então ela tem que dominar o programa tem que ser dela, né? Se ela não dominar, ela não seria a Virgem Escalada, não teria esse programa. Isso é uma coisa, tem que se apoderar do programa, tomar conta mesmo. A outra coisa também é lembrar de uma função cênica da Virgem Escalado, né? É uma função assim para a peça. A Virgem Escalado é quem recebe a nossa plateia, é quem abre alas da nossa peça, né? E a plateia muitas vezes chega no teatro, em qualquer peça, ela chega falando no celular, mexendo no celular, ela chega conversando, ela chega às vezes meio desconfiada, né? O filho fala assim, pai, eu vou fazer uma peça sobre a ditadura no Brasil, o cara já vem, puta, o que vai ter lá, né? Então, muitas vezes a plateia ela vem meio fechada. E é a Virgem Escalado que tem aí como objetivo, né? Não como uma pressão, mas como um objetivo, brincar ali naquele começo com a plateia, para a plateia, opa, eu acho que aqui vai ser mais divertidinho, brincou com a gente, né? E aí desarma a plateia para a comédia, né? E também para o jogo que tem que ter, né? Uma das coisas que é interessante e que demonstra como o programa da Virgem Escalado é artificial é a claque, né? São os offs. Então, assim, mesmo que a plateia não reaja, já tem o áudio lá, né? Mostra, né? Então isso tudo demonstra, para demonstrar como os programas de televisão eles são um circo montado, né? E para venda de produtos e tal, para a gente fazer a plateia repensar por que assiste esse tipo de programa, por que dá audiência, né? E por que perde tempo da sua vida com esse tipo de programa, sobretudo no contexto, né, da ditadura militar, onde é tão importante os veículos de comunicação informarem o que está acontecendo e, né, a gente vê que não, estava passando lá sobre o Mauro Roberto, uma coisa totalmente insignificante, né? Bom, então a Virgem é isso, ela tem que ser pura energia, pura simpatia, tanto simpática quanto artificial, né? E tem que construir aí isso lembrando que ela é a dona de um programa, que ela deseja manter a sua audiência lá em cima a qualquer custo, né? Ela não pode, ela compete com o Mauro Roberto, com quem brilha mais no programa, né? Ela provoca ele e ela brinca muito com a plateia. Essa brincadeira com a plateia tem que ser mais sincera, né? Eu falei de artificialidade, mas com a plateia real tem que ser sincera, olhar mesmo as pessoas, né? Pode falar com as pessoas para elas perceberem que você está olhando para elas mesmo, né? A atriz que faz a Virgem quebra mesmo a quarta parede. E quando quebrar, tem que quebrar inteiro mesmo. Tem que olhar mesmo as pessoas e pode falar com elas, fala pra Marcinha levar o suco sambaí, né? Não precisa se sentir pressionada por abrir a peça, mas coloca na mente que você é o abre-alas da peça. Vamos fazer a plateia né, se soltar um pouquinho. E quando a gente tem uma Virgem Escalado que entende isso, a gente sempre tem uma boa abertura da peça, a plateia ela fica mais solta durante toda a peça. O Mauro Roberto, como eu disse, ele não é um ator, provavelmente ele talvez nem seja um bom ator, né? Ele é um não ator, mas ele é bonito. Ele sabe que é bonito e ele sabe que é por ser bonito que ele está na Virgem Escalado, que ele está na novela, né? Que chamaram ele. Ele gosta de ser bonito, ele é um narcisista, né? E ganha dinheiro com isso, tem ganhado dinheiro, né? Provavelmente ele tem um carro legal. Lembrar que nos anos 60 foi ali o início da indústria do automóvel, então quem tinha um carro bacana, nossa, era um super cara, assim, né? É só pegar as músicas do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, né? O Calhambeque e tal, tantas músicas sobre carro. E ele deve ter um carro, ele deve morar bem, ele deve ter muitas fãs e tal, ele é um solteirão. E o Mauro Roberto, ele tanto vive isso, que ele é aquele cara que, se precisar parar na frente do espelho para ensaiar
qual é o melhor piscadinha, qual é o lado mais fotogênico, qual é o melhor sorrisinho ou risada, ele faz. Ou seja, ele é todo montado, né? Ele é um cara montado para ser essa celebridade bonita dos 15 minutos de fama, né? E aí ele faz esse jogo com a Virgem Escalado, que ela vai provocando ele, né? Quando ela fala da Doce Sonho, ele fica indignado, como se não soubesse que tiraram foto dele. É tudo uma grande farsa, né? Agora, é tudo uma grande farsa, mas é importante lembrar que a interpretação, tanto da Virgis quanto do Mauro, não é uma interpretação farsesca, né? Ela é uma interpretação natural, mas de personagens que lá na televisão são artificiais. Não sei se é muito complexo para vocês entenderem isso, né? Mas eles são artificiais na televisão, mas não é para fazer uma coisa caricata, né? A Virgem Escalado e o Mauro Roberto não são caricaturas, não, são o que a gente vê na televisão, pessoas que são artificiais, eles não estão agindo ali com sinceridade, com verdade, né? Mas não são caricaturas, não, são pessoas reais, né? O Mauro tem isso, o Mauro tem o sonho dele de ser ator, né? O Mauro talvez nem sonhasse tanto em ser ator, talvez mais em ser famoso, né? Talvez ele sonhasse em ser uma celebridade e ele conseguiu. A Virgem Escalado fica queimando o filme dele, falando que ele está namorando a Cláudia Maria. Cláudia Maria também é uma outra celebridade, a mocinha da novela, né, bonita. Então ele está aí frequentando essas festas e tal. A função dele na cena, a função cênica, né, é jogar muito com a Virgem Escalado, né? A Virgem Escalado vai fazendo perguntas e ele vai entrando. Na hora que a Virgem, no comecinho, pergunta sobre a trajetória dele, é legal ele falar como se fosse muito sofrido. Foi duro, Virgem, eu trabalhava das 6 às 6, né? Sabe, fazer ali como se ele tivesse lá, ele largou tudo e veio para São Paulo como se fosse um herói, né? Até porque tem uma música de fundo que faz esse melodrama pra gente ver como tudo isso é montado, né? E na parte que ela começa a perguntar da Cláudia Maria, ele vai fazendo esse jogo, a risada do Mauro Roberto é uma risada meio azeda, né? Ele dá uma risada, Virgem, você, né? No fundo ele tá falando, você tá me fudendo aqui, né? Você tá mostrando aí pra plateia, tô queimando meu filme que eu tô namorando, né? E eu vendo mais revista, eles me assistem mais na novela se eu tiver solteiro, né, Virgem? Então você tá me ferrando. Então esse jogo aí, ele tenta aparecer mais no programa do que a Virgem, enfim, é um jogo muito interessante, né? Esse núcleo não tem a obrigação de fazer a plateia gargalhar, né? O texto não traz nenhum elemento que a plateia tenha que gargalhar. A plateia pode dar uma risada aqui, uma risada colar, depende muito da construção e da interpretação dos atores, mas não é uma obrigação. Agora, é uma obrigação, sim, com certeza, fazer uma oposição ao que está acontecendo na cela. Então, quando tiver mais dramático lá na cela, quando o Costa vai colocar a Rosa na mesa, que ela vai ser estuprada, e ela fala, não, é legal o Mauro Roberto, o ator que faz o Mauro Roberto, vir totalmente oposto, não posso falar, né? Então esse contraste entre uma coisa extremamente fútil e artificial, banal, né, com as coisas reais que aconteciam e que estão sendo representadas na cela, esse contraste é muito importante e a Virgem e o Mauro precisam dar ênfase nisso, né? Quanto mais fútil for do lado de cá, mais dramático do lado de lá, mais vai funcionar a peça, né? Então, entrar nesse jogo, se divertir, precisa se divertir muito, e ir soltando a plateia, deixar a plateia ir se soltando. Esse é o objetivo do núcleo do programa Gente Linda, da Virgem Escalado e do Mauro Roberto. Bom trabalho a todos os alunos nas suas construções e nos seus ensaios. Até mais!